Pois então, pessoal, hoje nossa proposta é trabalhar com vocês um vídeo onde a gente vai estar tentando mostrar uma coisa aqui que o filósofo e astrólogo Ebertan, em 1960, procurou fazer, que eu achei assim, bem legal de compartilhar com vocês, porque envolve uma vinculação dos signos com efetivamente as estações, né, os ritmos anuais, né, os ritmos de acontecimentos anuais das coisas, da agricultura e etc. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui para vocês, traçar alguns comentários. Isso vai estar muito vinculado a uma astrologia chamada astrologia simbólica, e ela é uma astrologia que trabalha muito essas relações, né? E isso é muito legal. Eu confesso para vocês que é uma dos campos, vamos dizer assim, de estudo da astrologia que eu acho muito interessante. São essas ligações assim que parece assim que do ponto de vista material dessas vibrações nossas do cotidiano não tem nada a ver, mas que do meu ponto de vista tem, né? Isso é uma forte influência, vamos dizer assim, aqui, né, no Ocidente dos xamãs, né? E talvez se a gente puder chamar assim na Ásia dos xamãs asiáticos, que eles prestam muita atenção às coisas da natureza. Vamos pegar um exemplo aqui do livro. O Áries, por exemplo, ele vincula tempo de germinação e energia em expansão. Touro, revigoração e fortalecimento, criação da forma. Olha que curioso. Gêmeos, vivificação, tempo de floração. Né? O exercício é, por que será que ele vinculou tempo de floração a Gêmeos? Né? Curioso. Câncer, fecundação e fertilização. Então, nos ritmos da natureza, câncer vai estar associado a isso. Leão, ele associa a maturidade da semente, e aí nós temos que fazer uma ressalva seguinte: tanto as coisas legais, de equilíbrio harmônico, né, trazidos pela maturação da gente, como também os desarmônicos, tá certo? Maturidade não significa, não é sinônimo de harmonia, não é sinônimo de boa pessoa, não é sinônimo de nada disso, tá certo? A gente vê virgem ligado à colheita, utilização daquilo que foi cultivado, utilização daquilo que foi cultivado. É diferente, não é, da energia de Gêmeos, né? Que é a floração. Né? E a palavra utilização, para mim, assim, é muito interessante com a vinculação com a terra de Virgem, né? Aí vem Libra, né? Equilíbrio e coordenação na economia da natureza, né? Vamos procurar, assim, quais são os significados da palavra economia, né? A gente associa muito ela a números e etc., mas quem sabe? Escorpião, processos da natureza, de término da vida, continuação da vida na semente, né? Ou seja, já houve um processo todo de floração, já houve todo um processo de crescimento da planta, algumas desses segmentos dessas plantas foram utilizados, foram absorvidos em virgem, né? E Escorpião agora está nos colocando sobre a continuação da vida na semente, tá certo? Quer dizer, eu não sei se dá para caracterizar como um ato de esperança, né? Muito forte, ou uma certeza material de continuidade, né? Sagitário, o sono de inverno da natureza, né? Lembrando que sono, né, não é sinônimo de nada fazer aqui, tá? É uma simbologia. Então, se eu for pensar em termos de ação, em termos de fazer, o que significa eu fazer uma analogia entre dormir, né, o sono do descanso da natureza e fazer coisas, né? Ele aproxima muito isso para o cultivo do lado interior, para dar uma dica para vocês. Capricórnio, cristalização das formas no inverno. Aquário, tempo de espera antes da primavera. Olha que curioso, né? A questão, vamos dizer assim, da leitura que ele faz da vibração de Aquário vinculada a essa coisa assim da expectativa, né? E Peixes, o entumecimento da semente dentro da terra, quer dizer, é a preparação mesmo da semente, esse entumecimento da semente para a gente, vamos dizer assim, se preparar para a nova planta que vai vir, para essa nova situação que vai ocorrer. Então ele faz muito essa vinculação, vincula Áries à vontade, ao impulso, né, que a gente já sabe, vincula Touro à perseverança, à consolidação, vincula Gêmeos
a versatilidade, né, a vivacidade, e aí, inevitavelmente, há uma superficialidade, né, porque vai estar querendo dar conta de tudo. Não é que seja superficial, viu, gente? Isso é um engano que a gente comete, assim, radical. Né? Uma superficialidade porque a pessoa não tem profundidade, tá certo? É uma superficialidade, a contemporaneidade de hoje, né? Essa coisa de você conhecer 10 mil assuntos, né? Ela inevitavelmente faz com que você não consiga ter o mesmo aprofundamento, em tese, em potencial, de um cara que se dedica 20 anos ao mesmo assunto. Eu me lembro de uma conversa dessas sobre um professor na Universidade de Roma, né, que ele estudava já há mais de 40 anos as esculturas romanas. Aí você perguntava assim, mas ele vê as esculturas daquela época em outra cidade? Não, ele era especializado nas esculturas em Roma. Né? Isso hoje é raríssimo, né? Você vai ver isso em elementos artesanais e na minha geração, né? Que é a geração centênio, né? Essas novas gerações, assim, para ficar numa coisa só, assim, é bem complicado. Vai vincular câncer à abundância de sentimentos, né? A ideia de paternidade, maternidade, né? Veja que ele antes tinha falado em fecundação, fertilização. Leão, essa vontade de criar, né? Todos os frutos, né? Assim, o Virgem a essa coisa da diligência, do cuidado, da ordem, né? Libra ao senso de justiça, né? A busca, vamos dizer assim, radical da harmonia. Vai vincular a energia de Escorpião à paciência e à perseverança, Sagitário a esse cultivo do lado interior que eu falei anteriormente, e aí por isso então se aproxima, vamos dizer assim, da questão desse lado mais espiritual da existência, né? Capricórnio, né? Essa luta pela sobrevivência, né? Essa coisa de ele vai apegar, tá certo? É muito do capricorniano. Se esse apego vai ser uma coisa boa ou não, a gente tem que olhar a partir do mapa e dos contextos. O Aquário, né? A abundância de planos, é a expectativa para que as coisas ocorram, uma certa solidão, tá certo? Lembra assim, ó, se eu coloco 100 anos à frente, né, e as pessoas estão 100 anos atrás, então o Aquário está lá só, né? E isso gera um sentimento de solidão nessa energia, nessa vibração, né? E Peixes, né, os primeiros movimentos de uma nova vida, vamos dizer assim, de um renascimento a partir de uma coisa que é antiga. Bom, como vocês estão vendo, essa é a pegada, vamos dizer assim, mais intensa da pegada da astrologia, né, simbólica, né, e ela faz exercícios, tá? Ela faz exercícios de analogias, né? Que vocês imaginam, na ciência a gente sabe que as analogias elas têm muito mais diferenças do que semelhanças, né? Chegar e dizer que o ser humano, cabeça, tronco e membros, pode ser comparado a uma árvore, né? Só porque divide em 3 fases, né? Também pode ser comparado a Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você começa a fazer milhões de viagens, assim, que eu particularmente sou assim bastante avesso, né, a isso, né? Eu acho que algumas analogias são possíveis, mas eu chamo de analogias restritas, né? Você não pode querer tornar tudo análogo, né, a uma coisa a outra, né? Senão ela seria a mesma coisa ou seria uma coisa próxima demais, né? E não é assim, né? Eu não posso, por mais que sejam 2 seres vivos, uma árvore tem as suas peculiaridades, o ser humano também tem as suas, né? Como é que eu vou saber se uma árvore na cabeça, tronco e membros tem dores nos membros, né? Tem dores nos joelhos, por exemplo, na árvore não funciona assim. Mas os antigos eles faziam essas analogias, né? O pessoal japonês e etc, né? Chineses, né? Sempre fizeram muito essas analogias, né? Os coreanos eu estou começando a ficar interessado na cultura agora, mas eu percebo muita influência dessas duas, né? Ainda que tenham sido atritivas, né? Esses 2 grupos. Bom, a mensagem é essa, né? E a expectativa é que tenha sido útil para vocês, para mostrar, vamos dizer assim, outros elementos, né, da astrologia, tá certo? Fiquem todo mundo bem.